Olá, querido, olá, aluno, olá, aluna do canal Educação. O meu boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, 21 de setembro de 2022. Aula de Filosofia, EJA, etapa 6. Eu quero cumprimentar Bom Jesus, Cajueiro da Praia, Conceição do Canindé, Hugo Napoleão, Oeiras, Queimada Nova e Santa Cruz do Piauí. Um grande abraço a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Educação. A nossa saudação também às nossas intérpretes de Libras, a Claudene e a Socorro, e ao nosso diretor de imagens, diretor desses estúdios, o Rafael. Então vamos lá, venha comigo. Aula de Filosofia, Ética e Problemas Contemporâneos. E a data de hoje, anote aí no seu caderno. 21 de setembro. Tome nota. Vamos lá? Cadê o pessoal de Cajueiro da Praia? Tem gente aí assistindo aula? Cadê o pessoal de Canindé, de Hugo Napoleão, de Oeiras, Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí? Vamos lá. Gente, qual é a diferença entre moral e ética? Qual é a diferença entre moral e ética? Boa noite, Oeiras. Bom, na aula passada nós vimos o que é moral e vimos o que é ética. Na aula passada. A questão é, qual é a diferença? A moral são valores, são normas que asseguram, que norteiam a vida social de uma coletividade. Então, a moral está ligada ao grupo ou aos grupos aos quais pertencemos. A moral está ligada ao grupo, ok? Beleza, gente? Tá claro? O jeitinho brasileiro faz parte da moral. O respeito aos mais velhos faz parte da moral. A moral são aqueles valores que podem ser bons ou ruins. Tá? O brasileiro. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite. Marcos Vinícius Pereira. O brasileiro, ele tem vários comportamentos. Na verdade, o brasileiro, esses comportamentos fazem parte da moral. Né? Então, a moral são aqueles valores, aqueles costumes
que nós aprendemos na sociedade. E o que é ética? Ética é análise, ética é reflexão sobre o comportamento do homem na sua vida. Na sua vida. Ok? Por exemplo, a moral. Ela nos ensina o quê? Você nasceu em uma família, só um exemplo. Você nasceu em uma família em que todos respeitam os mais velhos. Aí você aprendeu a respeitar os mais velhos. Ok? Isto é moral. Você aprendeu a respeitar os mais velhos. A ética, ela vai analisar este comportamento. O respeito aos mais velhos é bom? É ruim? É algo bom. Tá vendo, ó? A ética reflete sobre a moral. Segundo exemplo. Você aprendeu a ser machista. Isso é bom ou é ruim? Lá vem a ética. Vai refletir sobre isso. O que é que a ética diz? Não é bom. Então a ética é esta análise, é esta reflexão que nos permite analisar a moral. Analisar o nosso comportamento. Ok? Olha aqui, ó. Este aqui é você. Este aqui é você. Este aqui é o seu anjinho bom. Ou seja, é a sua boa consciência. É a sua consciência. Aqui são as suas maldades. A ética, na filosofia, é o estudo dos assuntos morais, do agir dos seres humanos. A ética estuda o nosso caráter, os nossos comportamentos, as nossas escolhas. O que é que leva cada indivíduo a agir de uma determinada maneira? O que é o bom? O que é o mal? O que é o mal com L? E o que é o bem?
Então a ética reflete sobre esses assuntos. Ok? Gente, aqui a primeira questão. Esta questão é do Enem. Meu amigo Marcos Vinícius, Oeiras, Santa Cruz, Queimada Nova, Hugo Napoleão, Flores, Cajueiro da Praia, Canindé, leiam atentamente esta questão. Ela é uma questão do Enem. É um pouco antiga, mas é muito boa. 3 minutos, vou e voltou. Olha aí, Conceição do Canindé marcou a letra D. Oeiras, Marcos Vinícius. Bora lá, gente? Bora lá? Cadê os outros polos? Rafael, bota mais um minutinho aí. Eu quero respostas. Bora lá.
o resto dos polos. Olha, esta questão é muito interessante. Ela diz que o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados. Né? Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é o correto. Então a gente tem clareza do que é certo e do que é errado. Só que nós vivemos sob o espectro da corrupção. Espectro. Aí a questão diz, se o Brasil fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga. Brusundanga é uma nação corrompida, fictícia, inventada pelo escritor Lima Barreto. O que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo que o brasileiro reconhece o que é certo, mas não cumpre. Então tem uma ambiguidade. O brasileiro sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Ele sabe que o certo é usar o cinto, não usa. Ele sabe que o certo é parar antes da faixa de pedestre. Ele não para. Aí a questão pede, as normas morais, elas são o quê? Elas são decorrentes da vontade divina? Não. Elas são idealizadas? Não. Elas vão além da nossa capacidade de cumpri-las? Não. A alternativa correta, letra D. As normas morais são criadas pelo homem, não por Deus, não pela natureza. O homem concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Parabéns, viu, Oeiras? Oeiras não. Parabéns, Conceição de Canindé, que acertou a questão. Oeiras deu boa noite e não respondeu. Eu quero cumprimentar a nossa aluna Érica, aluna nota 10 chegando. Olha aí, Érica, você perdeu esta questão. Uma questão legal. Você perdeu. Gente, a ética, na filosofia, ela estuda os valores que regem os relacionamentos humanos. Como é que as pessoas se posicionam na vida? Daqui a 10 dias teremos eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Como é que nós votaremos? Como é que nós convivemos com as demais pessoas? Bom, o termo ética, ele vem do grego, ele vem da palavra ethos,
E significa modo de ser. Aquilo que pertence ao caráter. Ética não é moral. Não é moral. A moral está ligada à cultura, à sociedade. A ética é uma reflexão. Olha, gente, esta aqui é a nossa vida ética. Nós temos que nos equilibrar. Tá? Aqui é a sociedade, ó. Para que a sociedade não venha a desmoronar, a cair, a se destruir, ela tem que estar em equilíbrio. Gente, a ética, de uma certa forma, ela é relativa. Relativa, sim. A reflexão ética que eu faço hoje não é a mesma de Aristóteles. Por exemplo, hoje nós temos dilemas, nós temos questões que não existiam na Grécia Antiga. A questão ambiental, a questão de gênero e identidade, as desigualdades de classe, certo? Então a ética, ela vai depender da história. Por exemplo, a poligamia entre nós, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nós ocidentais, não aceitamos a poligamia. A poligamia é quando você tem muitos matrimônios. É quando a mulher tem vários maridos ou o homem tem várias mulheres. A poligamia, ela é uma prática comum em mais de 50 países. Na África, no Oriente Médio, em países muçulmanos. Ok? Nesses países, ter várias mulheres é sinal de que você é rico. É sinal de status e de poder. E de riqueza. Porque nesses países muçulmanos, para você ter várias mulheres, você tem que demonstrar que pode sustentá-las. Então, o que nós chamamos de moral, então os costumes mudam. Então, a reflexão ética, ela vai ter que acompanhar os costumes, no sentido de novos desafios. Nesta foto, você vê o americano Brady Williams, com suas 5 esposas, na sua casa em Utah, em Salt Lake City. Certo? Gente, mais uma questão. Questão do Enem também, olha aí. A Érica gosta destas questões. Eu vou lhes dar 3 minutos para você responder. Eu vou e volto.
Ok, estamos de volta. Érica. A Érica, sim, Érica, na África há poligamia. Conceição do Canindé, letra A. Érica, também, letra A. A Érica está dizendo que não gosta muito de filosofia. Não é muito boa neste assunto. Pois é um dos assuntos mais importantes para a redação. Gente, a questão fala de igualdade. Conceição do Canindé acertou, letra A. Érica acertou, letra A. A questão pede o seguinte: os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos na sociedade. De acordo com o texto, a ética é o quê? Valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. A ética não são preceitos impostos pelas leis. Não são normas de governo. Não são os valores de casa na sociedade. Não são proibição da interferência de estrangeiros. Ética não é isto. Ok? Olha só. Até há pouco tempo, eu acho que a professora Claudene deve lembrar, a professora Socorro também, fumar era comum. As pessoas fumavam dentro do ônibus, no elevador, no avião. Até os professores fumavam em sala de aula. Restaurantes, ônibus, teatros, cinemas, bibliotecas. Era comum as pessoas fumarem. Hoje está muito diferente. Tá? O Brasil talvez seja hoje um dos países que menos fuma no mundo. Isso não vem de agora, gente, né? Vem lá, isso é coisa de 10 anos para cá. Isso é coisa de 15, 20 anos para cá. E nós, eticamente, nós melhoramos. Porque há um consenso que tal prática é refutada por todos. Antigamente, fumar era chique. Era chique. A gente dizia, olha como é bonito ele fumando. Ninguém diz mais isso hoje. Outro exemplo de mudança de comportamento são as uniões homoafetivas. Até há pouco tempo atrás, era muito difícil ver duas pessoas do mesmo sexo de mãos dadas nas ruas, ou manifestando alguma forma de afeto. Hoje não. Hoje não. Houve avanço nas leis e houve avanço na aceitação. Então a nossa ética, ela vai reavaliando os comportamentos e nós vamos melhorando. A ética reflete, analisa e melhora
os nossos comportamentos e a nossa moral. Deixa eu ver bem aqui. Bom, nós temos aí 8 minutos. Para casa, vocês vão fazer as 3 questões. Qual é o papel da ética? Porque ética é cuidado. E o que é o ethos como morada humana? Está tudo aqui, ó. Ó, o ethos como a morada humana. Ética é cuidado. Ser ético é ter cuidado com os outros. Então, os princípios éticos respeitam a alteridade do outro, aquilo que o outro é. Ver o outro como ele realmente é. Então não posso alienar o outro, negar o outro, desconsiderar o outro. Não posso. O Fernando Braga, que é um psicólogo, ele pesquisou a profissão dos garis. E ele chegou à conclusão de que os garis são pessoas invisíveis. Ninguém quer saber deles, ninguém conversa com eles. Depois de vestir o uniforme de gari e varrer as ruas da própria universidade, ninguém mais o reconheceu. Ele era professor na universidade. Resolveu fazer experiência. Vestiu o uniforme de gari. Nem seus colegas, nem os professores, nem os alunos o reconheceram. Conclusão: o uniforme torna as pessoas invisíveis. Não é bem uniforme, né? Uniforme conclusão, uniforme, na verdade, representa a função. Pode olhar, as pessoas conversam com pedreiro, com carpinteiro, com vigia, com porteiro, com eletricista, com policial, com professor, com jardineiro, mas não conversam com gari. Não batem um papo. E eles trabalham, alguns trabalham de madrugada, alguns. Enquanto você dorme, ele recolhe o seu lixo. Ok? A ética é, antes de tudo, o reconhecimento do outro. Enquanto o outro, não a sua negação. Para a gente encerrar, vamos fazer esta questão. Érica, outra questão do Enem. Vocês não vão poder reclamar. Tá? 3 minutinhos, vou e volto com a alternativa correta. Valendo!
Ok, estamos de volta. Boa noite, Conceição. Érica, qual é a sua resposta? Mais uma vez, Conceição do Canindé acerta a questão. A Érica também. Letra A. A ética, ela é o que deve ser compreendida como instrumento de garantia da cidadania. Através dela, os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com os valores coletivos. Certo? Então é a letra A. O texto diz que a ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo. Olha aí, Érica. A resposta está aí. Legal, né? Parabéns, Conceição do Canindé. Acertou as 3 questões. A Érica acertou 2. Também chegou após o início da aula. Gente, vamos para o recreio e a gente se encontra mais tarde para a aula de Sociologia. Agradeço a participação. Valeu, obrigado.